Então, vamos lá. Eu vou no fundo do poço do chorume liberal para gerar entretenimento para vocês. O futuro da censura no Brasil, manifestações contra a lei russa. É uma manifestação que está acontecendo na Geórgia e é uma tentativa de revolução colorida. O que está Vamos acontecendo lá. agora na Geórgia é um bom aviso para o Brasil de o que pode ser os próximos passos de censura e perseguição contra a oposição do governo aqui no Brasil. 20 a 30% da população do país saiu para protestar contra uma lei que está sendo apelidada de Lei Russa, que pode muito bem terminar com a invasão ou anexação da Geórgia pela Rússia. Isso está sendo muito mal explicado por aí e eu quero com esse vídeo chamar sua atenção para isso, para você entender o que está acontecendo lá. Sendo colocada agora por um partido que no fim das contas trabalha para o Putin é uma lei que, se você tem uma organização, empresa, o que for, que recebe mais de 20% do seu financiamento do estrangeiro, você tem que se registrar como uma organização agindo nos interesses de outro país. Isso está sendo noticiado já, o que já é meio grave, mas o que não está sendo noticiado, e eu compreendo porque a lei está escrita em geórgio, com aquelas letras geórgias, então eu não espero que as pessoas consigam entender muito bem, é que se a sua organização for Alfabeto cirílico. acusada, mesmo que anonimamente, com pistas, o que pode ser nada, de trabalhar para um poder estrangeiro, você pode ser investigado, você pode ser monitorado, os seus dados privados podem ser coletados, você pode ser grampeado, a polícia pode monitorar você e seguir você. E outra condição também. Sabe qual país que faz isso, Rafael? Estados Unidos da América. Há muito tempo. Os Estados Unidos já têm essa prática há muito tempo de espionar os outros. O maior esquema de espionagem é dos Estados Unidos. Só que aí, olha para você ver como é que é a coisa. Se você é uma organização estrangeira, você tem que, se você tem uma organização, porque é aí que está a questão. Essa lei é principalmente para regular as ONGs. Porque se você recebe boa parte do seu financiamento do estrangeiro, você representa interesses estrangeiros. Ponto. Essa galera esquece que o que paga a conta, gente, é dinheiro. Que isso, ONG, é uma forma de você fazer interferência política, fazer interferência econômica, é uma forma de fazer revolução colorida, igual aconteceu na Ucrânia. O processo que está acontecendo na Geórgia é o mesmo processo que aconteceu na Ucrânia. Para quem não lembra disso, antes da escalada para conflito, né, a Ucrânia queria entrar para a União Europeia, entrar para a OTAN. Os Estados Unidos tentou colocar a Geórgia e a Ucrânia dentro da OTAN, mas a Geórgia, não sei, vamos ver onde é que a Geórgia fica no mapa? Porque a Ucrânia tem aqui toda aquela questão da fronteira, né? Mas eu não lembro se a Geórgia fica na fronteira com a Rússia. Também é na fronteira com a Rússia, lá, Volgogrado, é na fronteira sul com a Rússia, tá vendo? E confirmou o que eu suspeitava. Então, tipo assim, esses países entrando na OTAN, a OTAN ia botar a base ali. Eles achavam que o Putin ia ficar quieto, gente. Tá ligado? Ele vai usar da zona de influência dele, porque a Geórgia e a Ucrânia, querendo ou não, estão na zona de influência da Rússia, não é? E para barrar esse tipo de coisa, para barrar uma nova revolução colorida ali. Por que que acontece? A galera vai financiar essas ONGs, né? Essas ONGs, querendo ou não, têm certo poder político dentro do país, né? Elas têm um certo poder político, afinal de contas elas movimentam dinheiro, né? Tanto é que o Greenpeace está aí fazendo jardinagem há muito tempo, de uma forma muito bonita, com o dinheiro dos outros, né? E aí, o que que acontece? Você consegue usar essas ONGs para manipular a opinião da população, para criar movimento de massa, você cria uma revolução colorida, você bota um Zelensky no poder. O que, que o Zelensky está fazendo na Ucrânia? Matando o ucraniano nada com pau, você entendeu? Se você pegar as histórias das revoluções coloridas, você tem esse mecanismo. Gente, basta estudar o processo de balcanização do leste europeu. Também pode levar esse monitoramento, que é o Ministério da Justiça achou que sim. Ele achou. Então é como se o Lewandowski aqui no Brasil, se um dia ele acordasse na cama dele e pensasse assim, eu acho que essa organização aqui pode estar trabalhando para interesses internacionais. Grampeia todo mundo. Isso é a lei. Então, assim, dá pra ver É mesmo, claramente o O tipo. Ian tem um. Eu vou ver se consigo deixar linkado aqui embaixo.
Para quem tá vendo no YouTube, vou ver se eu lembro de botar o vídeo do Ian para complementar o trabalho. Poder uma lei tipo essa sendo proposta no Brasil como próximos passos de censura é um negócio extremamente bizarro, então serve como um aviso no Brasil. Mas também é importante a gente entender isso, porque a Geórgia é um dos focos de liberdade do mundo, ok? Voltando num vídeo que eu gravei Focos de liberdade. Ô, gente, na moral, desculpa, mas eu esqueci desse detalhe, porque não é. Ele fala muito devagar. vários anos atrás, que ninguém aqui é obrigado a ter assistido, mas a Geórgia, quando saiu da União Soviética, virou basicamente uma cleptocracia. Então, corrupção gigantesca para todo lado, mas em 2002, 2003, isso mudou, porque teve uma grande virada liberal no país. Eles começaram a implementar reformas de livre mercado e combate à corrupção. Isso começou a afastar a Geórgia dos interesses russos e alinhar com mais a Europa. Aí combate a corrupção. E o Putin controla países via esquemas de corrupção, via comprar política Gente, o Putin, nunca os Estados Unidos, sempre o Putin. local. Então, como a Geórgia começou a se afastar O Zelensky não é uma cadela dos Estados Unidos, né? Não é um fantoche dos Estados Unidos. O Putin tem fantoche. e se aproximar de países desenvolvidos, a Rússia invadiu a Geórgia. Teve uma guerra em 2008 e hoje 20% do território geórgio ainda é ocupado pelas forças armadas, exército, fuzil, tanque e artilharia da Rússia. Hoje. Ok? E não se engane nem um pouquinho. Se a Rússia ganhar a invasão da Ucrânia, vai dar uma semana ou duas Se ela ganhar, se ela ganhar, se ela ganhar, ok. Se ela ganhar, se ou deles tomarem umas vodka e vai ter tanque em Tbilisi. E geórgios entendem isso. Eles são o próximo da lista do invade e mata. Não só isso. Por causa desse afastamento da Geórgia dos interesses claro que russos, o Putin começou esse conflito porque ele é malvadão. Não tem interesses da OTAN, não tem, né? foi criado um partido que é o Georgia Dream, que é um partido basicamente financiado por bilionário russo, financiado por dinheiro russo, para comprar votos, para criar esquemas de corrupção, para fraudar eleições e com isso ter uma representação Gente. Se eu pegar a imagem forte pra no vocês. Congresso, que é o que eles conseguiram, e Tá aqui, ó. para então passar leis Aqui, ó. Foi mal. Aqui, gente. O mapa das bases da OTAN. Tá aqui, ó. Por que será que o Putin não quer mais nenhuma base da OTAN perto do seu território? Mas claro, sim, a nação beligerante é a Rússia, tá? A nação beligerante com certeza é a Rússia, né? Com certeza. que isolam o país do resto do mundo e colocam ele de volta embaixo do Putin. E isso tá acontecendo nos últimos anos e é extremamente grave. Isso tá passando um pouco por debaixo do radar, porque tem muita coisa acontecendo no mundo inteiro e o país é um pouco isolado, mas o ponto é, a gente que defende liberdade tem que prestar muita atenção e ter muito cuidado, carinho e amor por esses países que são as pequenas lamparinas de liberdade no mundo, porque todo mundo que defende totalitarismo, que defende autoritarismo, que defende grande estado de várias vertentes diferentes vai fazer o máximo possível para matar essas coisas. Porque Não, o próprio Javier Milei tá matando, eu tô de boa com isso. é uma luz muito forte que mostra, que expõe o autoritarismo, que expõe a ineficiência dos Estados grandes. Então eles vão ter inimigos. Então a gente precisa estar junto. Tanto que quando eu vi isso aqui acontecendo, eu contatei vários conhecidos meus na Geórgia, porque eu tenho por causa dos Students for Liberty, e pedi pra eles me explicarem o que tá acontecendo, porque de novo tá tudo em Geórgia, em letras geórgias. É impossível entender. E eles me explicaram tudo. Então, assim, Cara, é só eu que acho que ele argumentando ele parece uma criança. é um negócio bizarro que está acontecendo agora. As fotos dos protestos são fantásticas. Não é a primeira vez que eles fazem esses protestos. Já aconteceu no ano passado e eles conseguiram barrar a lei e estão tentando de novo. A presidente do país já prometeu que vai vetar, mas o Congresso tem os votos para derrubar depois, então esse tipo de coisa vai acontecer. E a gente precisa entender isso, a gente precisa saber isso. A gente que defende liberdade não pode se dar o luxo de deixar os outros sozinhos, porque a gente precisa entender que a gente já não é muito grande nessa luta, sabe? E tem outras dinâmicas muito importantes acontecendo nisso. A população da Geórgia, 80% dela quer entrar na União Europeia. E eu tenho minhas críticas à União Europeia, ok? Eu sei que vocês que assistem o canal também têm. Agora, não é como eles estivessem fascinados pelo conceito de não sei o quê. Eles não querem ficar sozinhos contra a Rússia. Eles são um país de 4 milhões de habitantes do lado da Rússia. Se a Rússia está invadindo a Ucrânia, que é 10 vezes maior que a Geórgia, o que eles vão fazer com a Geórgia que eles já invadiram antes? Não é 10 vezes maior, não. A Ucrânia é o maior país da Europa. Ok? Então é sobre não estar sozinho, é sobre se aproximar do mundo um pouco mais decente, minimamente, para falar É o claro, mínimo. o europeu é decente. Europeu é civilizado. Nossa, europeu é civilizado. Eles foram tão civilizados na África. Foram tão civilizados no processo de colonização das Américas. Eu nunca vi um sujeito mais colonizado do que o Rafael.
tá ligado? Ele parece um eterno adolescente cabação. Ele tem essa energia, mano. Ele tem essa energia, tô falando sério. Toda vez que essa galera fala que tem namorada, eu duvido. Porque, porra, não é possível, tá ligado? Eu fico pensando, pô, como é que deve ser dez minutos de conversa saudável com esse cara? Porra, pelo amor de Deus, velho. E eles estão se aproximando da Europa, eles estão se aproximando de uma cultura mais europeia, de um desenvolvimento econômico mais europeu, mais livre também, não só a Europa que tem um grau de social-democracia alto, ok, eu tenho críticas a isso, mas uma noção de livre mercado muito mais forte, tanto que é. É, a noção de livre mercado muito forte, nossa senhora. Não pergunte o que as empresas alemãs estavam fazendo na década de 30. Não perguntem, tá? Década de 30, década de 40, não pergunta não, você não vai gostar da resposta. Provavelmente o movimento de liberdade per capita mais forte do mundo, ok? A gente no Brasil é muito grande, mas agora pau a pau, bom, tem Movimento de liberdade per capita, puta que pariu, cara. Ele se supera em cunhar termo merda. Argentina, claro que conseguiu eleger o Javier Milei, mas ainda assim, os caras têm um movimento gigantesco, tanto que a Liberty com a Europa foi lá agora. Então, assim, a Geórgia tem essa importância sistêmica. O Javier Milei foi eleito porque ele é um facho. O Javier Milei foi eleito porque ele conseguiu capturar a atenção da maioria da população pobre que não tinha uma alternativa concreta que fosse capaz de responder aos seus anseios. Foi por isso que o Javier Milei foi eleito. Ele captura de parte da indignação de boa parte da população com os conciliadores que vocês chamam de esquerda, que de esquerda não tem porra nenhuma, e a porra do Macri, que o Macri foi o sujeito que você, Rafael, tentou vender como um grande liberal do seu tempo. Foi lá, destruiu a Argentina, fez os argentinos comprarem alface parcelado. Né? Depois entra a porra do conciliador daquele cara que tava lá, fica um tempão, fica um tempo e agora entra o Milei. O Milei entra capturando justamente a insatisfação da população com esses dois tipos de governo. Ele era o outsider, ele era o cara que diferente disso que tava aí. Lembra uma pessoa, sabe? Não lembra vocês de ninguém não? O cara que vou acabar com os marajás. Que lembra Collor, que lembra Bolsonaro. O discurso deles era o mesmo, gente. Collor, Bolsonaro e o Milei é a mesma figura em tempos e espaços diferentes. O Estado é muito inchado, nós temos que acabar com a mamata da galera que fica mamando nas tetas do Estado. Isso é o cerne do fascismo. Capturar a indignação da população, não é? Que é honesta, é legítima, gente. A indignação do trabalhador é legítima. De querer um salário decente, querer ter uma vida decente. E dá uma resposta falsa. Ele vai, captura toda essa indignação e dá uma resposta falsa. Que o problema é o Estado que está inchado. Não, gente, o problema não é o Estado. O Estado é uma expressão de uma sociedade que se organiza num modo de produção determinado. O problema chama-se capitalismo. Tá? Para a liberdade no mundo, e para a Rússia também é um grande alvo, porque hoje Geórgia e Azerbaijão, Geórgia, porque o governo atual é muito pró-Rússia, são os principais veículos para a Rússia evadir sanções. Eles tomaram muitas sanções agora por causa da invasão da Ucrânia e várias outras Não, coisas. meu filho, não é. O principal lugar para onde a Rússia faz para evadir as sanções chama-se Banco dos BRICS, chama-se China, porque a Rússia tem como seu principal parceiro comercial a China. Quando os Estados Unidos bombardeou o Nord Stream, quando destruíram os dutos, quando sancionaram e falaram que não ia comprar mais gás da Rússia, o Putin fechou a torneira de um lado, abriu do outro e foi vender para o Xi Jinping. A economia da Rússia continua extremamente estável. Ele fala que o Putin é um ditador, mas ele se esquece que ele tem apoio de boa parte da população porque ele manteve a estabilidade. Se você pegar e for hoje na rua e perguntar para as pessoas, você tem críticas ao Putin? Já tem, mas ele mantém a economia estável. Né? Não é instável, é estável. Né? O cara ganhou as eleições, gente. Ah, não! Mas aquilo lá foi fraudado. A do Bukele foi fraudada e ninguém falou porra nenhuma. A do Bukele tá de boa, né? A do Bukele pode fraudar, né? Antes também já tinham isolado eles um bom tanto, mas boa parte de equipamentos militares de tecnologia para
matar gente na Ucrânia, tá entrando pela Geórgia e pelo Azerbaijão para conseguir evadir sanções assim e tudo mais. Então, para eles terem esse novo país Boa dentro parte a Rússia realmente precisa importar isso, gente. Não parece que eles herdaram um puta legado armamentista da Guerra Fria. Nem parece que eles são herdeiros de toda da principal potência científico-técnica, que já foi a União Soviética. A União Soviética já teve a maior comunidade científica do mundo. Isso foi herdado pela Rússia, gente. Ele lembra desse ponto? Daqui a pouco ele vai estar pior que o Marcelo Militar, velho. Pro Putin ter esse novo país embaixo do guarda-chuva dele é importante para continuar o plano dele de expansão e matar gente e expandir autoritarismo pelo mundo. Mais um ponto importante de por que a gente tem que ligar pra Geórgia agora. É claro, E por daqui a último, pouco eu você acho vai falar que o Putin é comunista. também que o exemplo deles é extremamente inspirador. Para vocês terem ideia das coisas que estão acontecendo lá agora, a polícia e organizações sociais espontâneas, que são a favor da lei, como se alguém acreditasse nisso, fizeram coisas como, por exemplo, esperar os É que nem a galerinha lá que fez o Euromaidan, que tava entupido de nazi, né? Financiado pela CIA, né? Nazistas, não. Esse ponto aqui, ele não vai falar nada. E sobre isso aqui, ele não vai comentar. Por quê, gente? Não dá audiência, né? organizadores das manifestações a favor da liberdade, esperaram eles fora das casas deles e pegaram os caras e espancaram eles completamente, tipo, até quase matar em Que um. é? Esperaram eles coisas como, por exemplo, esperar os organizadores das manifestações a favor da liberdade, A favor da liberdade. esperaram eles fora das casas deles e pegaram os caras e espancaram eles completamente, tipo, até quase matar em alguns casos. Sabe? É nesse nível de bizarrice, Você tem prova disso, Rafael? mas ainda assim você tem uma enorme E aí, cara, vamos ver se tem algum link de alguma matéria que prova o que ele tá falando aqui embaixo. Vamos lá. Que é relatório quando comprava Bitcoin, cansou de estar sozinho como libertário, quer fugir do Brasil. Opa, não tem nada fixado? Não tem nada, 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 nada. Fonte de enorme nada. fatia da população indo às ruas e se manifestando, mesmo com violência política pesadíssima, mesmo com repressão, mesmo com o perigo dessa lei ser aprovada e você depois ter que ser monitorado, fugir do país e tudo mais. Então, eu olho pra isso e isso me inspira de assim, olha, eu sei que as coisas podem estar difíceis, mas tem gente também enfrentando várias outras dificuldades e ainda assim eles estão lá e eles venceram no passado, eles venceram já várias vezes, eles conseguiram transformar uma cleptocracia completa em um país que estava caminhando muito no nível, na direção da liberdade, eles podem fazer isso de novo. Que volta ao ponto de por isso que autoritários de vários tipos querem esmagar isso. Porque quando um país pequeno desses peita uma Rússia e ganha, isso acorda outros países, isso acorda pessoas com uma mente livre em todos os lugares do mundo para a ideia que eles podem fazer isso também. E aí a casa Só que não vão ganhar, filho. Só que não vão ganhar. Você tem que entender uma coisa. A Rússia tem muito mais poder de fogo, tanto no sentido de fogo mesmo, militar, quanto no outro sentido. A coisa não toca tão fácil do jeito que você pensa. Não é fácil fazer uma revolução colorida, não. Tá, ô seu gênio. Vou ficando por aqui. Eu vou ficar por aqui, né? Eu acho que não tem muito mais o que falar. Fonte Arial 12 pra esse maluco. É isso mesmo que você tá pensando. Fonte Arial 12, chat. Um beijo no seu coração. Até a próxima. Fui.